Bora lá, eu tava pensando que você já tinha visto esse vídeo, não, mas não. É um cara que já fez, soltou pedrazinho, um vídeo que já fez react. Vamos lá. A tecnologia não salvará o Brasil. A estagnação. Bom dia, boa tarde, boa noite. Por favor, se inscreva no canal, deixa o like e ative o sininho. Acompanhe as lives direto lá no canal principal. Só no terceiro mundo cyberpunk. Cara, o Brasil. Obliteritou numa geração, rapaziada. Pelo amor de Deus, esse país aqui miserável não merece nada. Nada, nada, nada. Foi mal, tá espirrando. Vamos lá. Eu não sei prever o futuro. Quer dizer, eu Mas posso com saber certeza não será glorioso para o brasileiro bom. E para o brasileiro médio. como o mundo vai acabar, mas não sei exatamente quando isso vai acontecer, e mais precisamente o que acontecerá nesse meio tempo. Porém, isso não me impede de especular sobre o futuro e traçar algumas previsões sobre ele. Qual é o posicionamento ideológico? Esquerda, centro, direita, população geral. Cara, a população geral, assim, ela é normal. Ou seja, é de direita. Aqui, ó, geração X é o cara de quê? De 30 a 40 anos. O que tava acontecendo a 30, 40, a 20, vai, 20 a 20, a 25 anos atrás? Propaganda. Então, obviamente, esses malucos aqui tá todo influenciado já. Baby boomers. Eles acham que o positivismo é legal, então por causa disso que eles são de esquerda. Exatamente isso. Esse é um Where- How just spirits who spiritually horned for the Cara, eu estou excitado para passatempo que muito o comum apocalipse aconteça. O que eu quero. para a Que humanidade. esse mundo desapareça. Até mesmo entre os homens estudados e de cultura, uma tradição que nunca parece perder o gosto, desde os oráculos até Nostradamus, de Spengler até Fukuyama. Todos nós Hum. temos nossas expectativas de para onde a Shud, sociedade vai o Dark Shud. caminhar. Todos nós, de certa forma, estamos imersos em alguma dose Droga, algo saudável de aconteceu. especulação, de escatologia. Porém, para alguns, essas visões de um futuro não são apenas uma projeção das tendências Oi. atuais, mas a culminação épica de um longo processo histórico. Em todas as sociedades, essas visões do futuro são em grande partes Porque sou influenciadas tão pelo seu based. ethos, sua visão de mundo, sua Weltanschauung, seus valores, ideias e narrativas compartilhadas e propagadas pelas grandes mentes pensantes de seu tempo. Por isso, não é de se surpreender que a nossa sociedade tendeu, especialmente após a vitória decisiva da técnica na abolição do mundo antigo, a dedicar-se a imaginar seu futuro coletivo à luz do completo domínio pela técnica. Nesse contexto, surge nas sociedades industriais a exploração ativa do futuro tecnológico da humanidade, Que nunca foi glorioso como eles imaginavam. Eles queriam, né? frequentemente com um otimismo em relação ao progresso tecnológico, sobre nossa capacidade de Cara, resolver eu fico desconfiado também se esse bagulho realmente foi feito há muitos, muitos anos atrás, ou se esses caras foram lá e fizeram uma reinterpretação dos bagulho e colocaram para o público geral fingir que realmente tinha pessoas que fizeram esses bagulho aqui. Porque eu não sei, mano. É estranho. os problemas que nos assolam com a tecnologia. Cria-se a ideia de que esse progresso de alguma forma durará para Ah, sempre, tecnicamente isso aqui existe. ou pelo menos que ele continuará até uma elevação substantiva da humanidade, acima de qualquer coisa que já se tenha visto, assim como aquela geração experienciou as mudanças de mundo vindas da estrada de ferro, do avião, da eletricidade e da energia atômica. Como um exercício mental, pense em como um autor de ficção científica vitoriano, no auge do otimismo em relação ao imperialismo liberal universalista britânico, imaginaria uma sociedade na qual você faz um pedido de comida da sua casa por Mitsu. meio de um dispositivo que te permite escolher com os seus dedos, através de imagem, o que você quer comer. Ele é Hum. transmitido pelo ar por meio de ondas eletromagnéticas e circuitos eletrônicos complexos, até chegar em algum restaurante que já preparou seu pedido com alguns segundos adiantados.
onde ele então é entregue a um motorista que trabalha exclusivamente entregando esses pedidos, conforme eles são é um negócio solicitados doido mesmo. automaticamente por meio desse mesmo dispositivo, doido. que então o guia perfeitamente usando comandos de voz e um sistema de localização global para sua localização. Você então recebe o pedido na porta da sua casa e o valor é instantaneamente deduzido de sua conta no sistema automatizado de pagamentos. E então o É tudo muito fácil, muito conveniente. Será que isso é realmente certo? motorista parte para sua próxima corrida. Poderíamos claramente ver no rosto desse ilustre homem britânico um grande sorriso, uma vindicação perfeita da sociedade industrial, que o conforto realmente foi universalizado para todos, que a utilidade foi maximizada, que agora até o homem mais comum O vive como um rei. Por outro aceleracionismo lado, máximo. se ao invés desse otimista jovem britânico, fizéssemos esse mesmo Pô, pelo amor de Deus, experimento rapaziada, com esse aqui é um vídeo interessante, mas não dá não. Peço até perdão pro autor do vídeo. Não tanco. Pior que eu assisti o vídeo normalzinho assim, se não tivesse sem porra nenhuma o que fazer, mas pelo um autor americano mais pessimista ou realista, inserido na contracultura das décadas de 70 e 80, e em um favor, daí oblitere toda uma geração. Oblitere toda uma mundo geração. onde aparentemente vitória das democracias liberais e capitalistas parecia imparável e inevitável, assim como o contínuo casamento perfeito dessas sociedades com a tecnologia, não nos Não surpreenderia se ele foi pensasse devidamente introduzida a tecnologia apropriadamente. Devidamente e apropriadamente sendo em um futuro cyberpunk, onde se demonstraria o quão sofisticadas ficariam essas tecnologias, ao mesmo tempo que a vida social humana continuaria expressando as mesmas problemáticas e contradições. O que nenhum desses dois Cyberpunk autores e o Edge imaginariam, Runners mostram eu muito bem penso, esse bagulho é aí. que essa tecnologia E o não terceiro seria a mundão expressão ia de uma continuar futura sendo Londres Cyberpunk, mas ia continuar sendo o terceiro mundo. Ou seja, ia ser uma sociedade de bosta com tecnologia. Como isso seria bom? hipotética, onde o luxo se tornou universal e o Império Britânico trouxe a civilização ao seu pináculo histórico. Nem mesmo em um futuro onde o Japão se tornou uma mega zona econômica de alta tecnologia dominada por grandes corporações influentes. O verdadeiro choque para eles, e também para nós, é a realização de que esse futuro se encontra na região periférica do sistema, em meio aos seus destroços indesejáveis e subprodutos necessários. Mais que qualquer futuro fictício, estamos descrevendo algo rotineiro no Brasil, uma Deixar crescer era único. Somos únicos. tecnologia que em grande parte consideramos banal, e que em outrora, abstraindo o resto do contexto, poderíamos Pior que faz pensar mesmo de que, tipo. Vocês já chegaram a pensar que, tipo. Não é só a gente que faz. Não é só os bostileiros aqui que tem essa bosta aqui. Delivery. Eu sei, obviamente, não somos os únicos, mas, tipo. A sensação de ser os únicos que faz isso aqui é desse jeito. Os bolsinhos com os bagulho. Não sei, é estranho. Não sei dizer direito. Isso aqui é literalmente a sociedade, o que o governo quer que você faça. imaginar como sendo símbolo de uma civilização em seu estágio de desenvolvimento avançado, seja para o bem ou para o mal. O cyberpunk já é real, e não está em Tóquio ou em Londres, está na Bahia. Realmente a periferia onde o futuro se revela. Pode não ser sua namorada O robô futuro e não IA será dos sonhos, glorioso. mas é inegavelmente cyberpunk, futurista, digital, cibernético e K-Bahia. Nada é mais perfeitamente simbólico do progresso técnico do que um entregador de iFood. Uma criatura pós-industrial por ofício, toda a fronteira técnica de uma sociedade consolidada em uma tarefa banal, tecnologia de ponta sem nenhuma produção real, apenas movimentação de comida ruim, fria e porca Tome seu na Guayslope porta de e cada aproveite. casa, entregue por um trabalhador precário que frequentemente reproduz os comportamentos antissociais que os profetas da tecnologia imaginavam que seriam eliminados. O Brasil já atingiu a tecnologia, já a consome, mesmo não podendo Cara, você produzi-la. tem noção que a gente é um dos maiores consumidores de entretenimento e de uso de tela do mundo? Não o maior, mas tipo, um dos maiores, um dos top 3, top 2. De entretenimento, com certeza, somos os dos terceiro ou segundo, mano. Porque, tá, mano. É muito cope. É cope máximo, mano. Cope máximo. Mas ela já a cerca. Não dá- E Como que ainda tanca assim, o os bosta desse supostos jeito também, dividendos essa da porra? civilização não chegaram. Os problemas básicos da convivência humana ainda Tem se um iPhone, mas não tem a porra do reboco na parede, cara. perpetuam. O Brasil, consequentemente, se acha preso, emaranhado na flutuação perene entre esperança e frustração. E o destino de ser Brasil, moderno, Millennials, mas não Off moderno o Network. suficiente, agora parece ser compartilhado por grande parte do mundo. A brasilificação WhatsApp do mundo? e Que isso? favelas, e-commerce e esgoto a céu aberto,
De fato, deixando de lado a notória ascensão da China, a história global dos últimos 40 anos é uma de retrocesso. Apesar dos ruídos que existam sobre a nova classe média, que na verdade E é uma na classe verdade está trabalhadora. sendo que nunca existiu uma nova classe média, e sim que estão destruindo a classe média para fazer ela se tornar pobre e fazer todo mundo ficar massificado na mediocridade. E não vai ser mais medíocre, sim que vai ser a base. Ou seja, criamos ricos que vão continuar ricos, ricos e pobres, pobres. Vai ser rico, menos pobre, classe média, e é isso. Não, vai ser pobre, pobre, miserável e rico. Porra, mano. Que entrou na sociedade de consumo de forma precária, que agora pode comprar uma geladeira e uma TV, e pode até ir para a universidade pela primeira vez na história da família, mas não atingiu segurança real. Imaginávamos que só de criar ferrovias, siderúrgicas ou estaleiros, estaríamos dando os primeiros passos para nos tornar a Inglaterra vitoriana. Não. Acreditávamos que bastava inserir a tecnologia digital e eletrônica no nosso contexto que estaríamos a caminho de virar Tóquio. O grande erro que cometemos em nossa análise do progresso foi a de partir de uma suposição que nos diz que o progresso tecnológico é o verdadeiro motor da sociedade, que na medida que a técnica avança, o mundo dos homens é transformado. Qualquer país pode ser levantado da miséria até a Estamos nobreza por vivendo em meio da uma era de organização da Pokémon, mano. sociedade E produtiva. O Sul Pokémon, gradualmente vai começar a se parecer com o Norte, lá, com um crescimento de riqueza puxado pelas massas da nova classe média, desesperada para emular os padrões nortenhos de consumo. Para sociedades que estavam se dando melhor no Sul, os chamados mercados emergentes, o desenvolvimento neoliberal a gente ainda é imitava um as país suposições tácitas emergente, da cara. teoria da modernização em assumir que Não é esses países triste? eram apenas atrasados. Era só olhar para os shoppings sendo construídos em São Porra. Paulo, Bangkok ou Cairo. Nós só precisávamos esperar para a riqueza se espalhar, e logo esses países entrariam para o clube dos países ricos. Nas páginas do The Economist, por exemplo, era dito que países como o Brasil só precisariam de algumas reformas liberais para então o Liberais? crescimento poder Acho que não, decolar mano. de novo. Era só uma questão de A tempo. nossa Como Constituição explica Thomas impede qualquer tipo de Carlyle, o progresso. grande erro que Literalmente. cometemos aqui é de colocar o ovo antes da galinha. Acreditamos que a tecnologia promoveu essas grandes civilizações, que a estrada de ferro fez a Inglaterra grande, ou que o microchip fez a Ásia cyberpunk. Pelo contrário, foram esses grandes povos, essas grandes civilizações, que produziram essas grandes tecnologias, que permitiram essa nova expressão social. Não foi a estrada de ferro, a máquina a vapor ou o telégrafo que criou o homem vitoriano, mas foi o homem vitoriano que criou o telégrafo. Não foi o transitor, o microchip, o É automóvel que interessante. criou a Ásia high-tech, mas foram os próprios asiáticos, os japoneses, coreanos e chineses. O homem não é a criação ou o produto do mecanismo, mas, de uma forma muito mais verdadeira, seu criador e produtor. É o povo nobre que faz um governo nobre, e não o contrário. O motivo que nos levou a esse erro e não perceber essa lição fundamental é o que Carlyle chama de pensamento mecânico. Os homens ficaram mecânicos na cabeça e no coração, como também nas mãos. Eles perderam a fé no empenho individual, na força natural, de todos os tipos. Não o substituíram por perfeição interna, mas por combinações externas e arranjos, por instituições, constituições, por mecanismos de um tipo ou outro, é que eles colocam suas esperanças e se empenham. Todos os seus esforços, apegos, opiniões viram mecanismos e são de um caráter mecânico. Nós nos Seja acostumamos com o um pensamento bagulho mecanicista na circular modernidade. e pensamento redundante e pequeno. Não acreditamos mais nos O homens. Brasil nunca vai sair do buraco. Destruir a educação. A maioria do povo é burro. É burro. Sem querer ofender, mas são burros em muitos sentidos. Não, eles são burros. Não, são burros e ignorantes. Você ser burro e ignorante é literalmente aquilo que te torna uma pessoa, um ser incapaz de se desenvolver. E se te desse a incapacidade de se reproduzir, seria bom, mas não, se desenvolver, de se tornar. Não, sei lá, a porra do negócio que te fala de membro útil da sociedade. Você vai ser útil sim na urna, na campanha eleitoral. Você vai ser útil. Porra, mano. Positivismo junto do. Positivismo junto da do golpe da República destruíram qualquer chance que esse país teria de se desenvolver e se tornar alguma coisa civilizada, porque o país não é civilizado. Não, não é. No seu potencial de criar coisas elevadas,
na sua engenhosidade, criatividade e potencial. Ao Definitivamente. invés disso, confiamos em sistemas, teorias e fórmulas. Maybe you feel... Talvez você se sinta alienado por causa que você não se... ontem... Parece que você não é dono dos meios de produção. Vai se fuder. Vai se fuder. Em nosso otimismo universalista, acreditamos que qualquer povo, caso esteja sujeito às condições materiais... A arquitetura brutalista mostra muito bem esse modo de pensar de, tipo... Ter quadrado. Quando eles falam quadrado, eles tentam jogar esse termo de ser quadrado pra ser, tipo... retrógrado ou, tipo... tradicional. Mas o quadrado seria, tipo assim... imutável. Não, esses caras, eles não mudam também. Esses caras são doentes. Eles acham que eles estão mudando, mas eles mudam de narrativa, mas não mudam de comportamento. Cara, olha, corretas e aos sistemas corretos, produzirão o mesmo resultado. Uma espécie de alquimia tecnológica que pode transformar qualquer cara, povo não temos atrasado saneamento básico. em avançado, com uma mera construção de fábricas, aberturas de institutos tecnológicos e etc. Podemos notar que o interesse demonstrado em meros arranjos políticos como sendo um sinal de uma era mecânica. Todo o descontentamento da Europa é nessa direção. Se as leis e o governo estivessem em boa ordem, então tudo estaria bem conosco. Todo o resto se daria conta por si só. Então é pela mera Análise, tá condição bom. da máquina, através da sua preservação intacta, ou então por reconstruí-la, colocar Opa, um óleo mudou novo, que a ok. salvação do homem enquanto ser social deve ser garantida e infinitamente promovida. Arquitete o tecido da lei da melhor forma, e sem o menor esforço da sua parte, o espírito divino da liberdade, que todos os corações veneram e anseiam por, logo virar por si mesmo para habitá-lo. Se você acredita nisso, eu receio que você seja o público indicado ao tratamento criado por Curtis Yarvin para acabar com esses pensamentos ingênuos. O tratamento se chama Protocolo Joanesburgo e consiste em um simples experimento mental. Pense em uma solução tecnológica para transformar Joanesburgo em Tóquio. Pense em como o iPhone, como um aplicativo de delivery ou Bitcoin conseguiria transformar Joanesburgo em Shanghai. Leve um dia para pensar em como a IA vai consertar a África do Sul, ou como o VR vai consertar a África do Sul, ou as criptomoedas, ou qualquer coisa. O que você... Mas... Como que eu posso dizer assim? Depois que certo grupo de pessoas saíram da África depois de terem construído um lugar decente, o lugar ficou pior. Então fica difícil dizer que, tipo, outras pessoas devem consertar o problema. O que você vai ver em Joanesburgo é evidência física abundante de um mundo que era funcional 50 anos atrás, até 100 anos atrás, mas agora está a meio caminho do Mad Max. A única coisa que avançou em Joanesburgo nos últimos anos foi a tecnologia. Todo o resto parece ter piorado. A infraestrutura, a economia, a segurança. E então você se depara com o fato de que, algumas décadas atrás, Joanesburgo não era como é hoje, mesmo em um nível tecnológico objetivamente inferior, mas era uma cidade mais agradável e especialmente funcional, que podia fazer suas próprias contribuições para a humanidade, como por exemplo inventar o transplante de coração humano. Parece-nos paradoxal. Caso o protocolo Joanesburgo não tenha sido suficiente para te convencer da tolice que é presumir que a tecnologia vai levar uma nação, Yarvin nos recomenda um tratamento ainda mais eficiente: a terapia Kinshasa. Esse é o verdadeiro desafio para qualquer tecnófilo, qualquer tecno-otimista. O desafio é tecer alguma forma de transformar Kinshasa em Londres vitoriana, qualquer forma de transformar Kinshasa em Tóquio usando tecnologia. Temos um grande arsenal tecnológico à disposição. Isso deveria ser fácil para nós. Possível? A mente mecanicista só precisa pensar qual combinação de IA, iPhone, iFood, Netflix e Starlink será necessária para atender ao desafio. A solução ser simplesmente fazer um intensivão de... como posso dizer assim? Organização civilizacional. Aos termos de reeducação. Ele vai pensar em... Certamente deve existir alguma combinação de criptomoedas que vai transformar a economia do Congo de um pesadelo em uma economia de primeiro mundo desenvolvida. Não. Vejo o desespero em seu rosto quando ele chega à realização de que levar o iPhone para o Congo não transformou Kinshasa em Tóquio, apenas criou um Congo com iPhone. Por outro lado, nosso corajoso tecnófilo nota que, embora o Congo não tenha sido transformado em Tóquio com o iPhone, nem em Londres com a estrada de ferro, por um período de tempo ele foi um dos lugares mais agradáveis da África. E por incrível que pareça, não foi nenhuma tecnologia que criou esse estado de coisas, mas sim um povo, os belgas. Embora os belgas não tenham
É disso que eu tô, é disso que eu tô falando. conseguido transformar E a Kinshasa maior parte do que você aprende sobre os horrores do Congo belga provavelmente é falsa. Assim como a maioria das histórias que demonizam o colonialismo europeu. Assim como a maioria das histórias que te contaram sobre certos períodos da história. Mas aí eu não posso falar. Veja os próprios olhos a opressão causada pelos belgas nas imagens acima. Civilização é uma ofensa para muitos povos. Essa coisa de não, essas coisas não mudam pessoas. O problema é as pessoas no fim. Já tem tecnologia, mas a corrupção humana é maior. A maldade reina. Mano, o inferno é a terra, doido. em Bruxelas, pelo menos eles Inferno é a conseguiram terra. muito mais próximo de construir uma civilização efetivamente europeia e avançada na África do que qualquer tecnologia algum dia sonharia. Da mesma forma, a África do Sul não foi civilizada por qualquer tecnologia, mas sim pelos Boers e britânicos. Exato. Olha, cara, as coisas não são muito difíceis se você olhar pra uma perspectiva de tipo, e que tal eu simplesmente pesquisar sobre esse assunto? Mas aí não vai ser aí não vai ser mais legal, já que vai quebrar sua narrativa. Pelos povos que sabiam criá-la, implementá-la e mantê-la. Joanesburgo e Kinshasa têm o mesmo nível tecnológico que Palo Alto e Berkeley. As regras da física funcionam da mesma maneira. O seu iPhone funciona lá. Não foi feito lá, mas poderia ter sido. Os mesmos livros Talvez didáticos tenha e sido, mas você não sabe. papers estão disponíveis tanto lá como aqui. O transplante do coração humano foi inventado em Joanesburgo. Claramente algo regrediu e não foi a tecnologia. Podemos ver Claramente, a sociedade é o problema. A o sociedade. mesmo processo no Brasil? Não foi a tecnologia que civilizou esse país. Na verdade, antes do iPhone, esse país parecia ser mais civilizado. Assim como Antes do iPhone, esse país era mais civilizado. Antes, antes da Constituição de 69, 68, antes da Constituição de 68, esse país era mais civilizado. antes da TV e também antes do rádio. Uma simples análise de como eram nossas ruas, nossos prédios, nossa produção cultural, nossa estética. Antes e depois de todas essas tecnologias vai revelar uma clara tendência decadente. Cara, isso aqui, eles te vendem. Sabe essa bosta aqui? Eles te vendem como que se fosse, tipo, um bagulho social bacana, um bagulho, tipo, interessante. Que a substituição. Isso aqui fosse a substituição da favela quando você era criança. Você estudava lá sobre isso aqui. Não sei se você fez uma prova relacionada a essa bomba aqui, mas. Não. Isso aqui é o retrato da merda que a sociedade é. Que a sociedade brasileira é. E não ajudou ninguém. Ninguém. A tecnologia não elevou esse país, e em muitos casos podemos argumentar que ela o rebaixou. O brasileiro moderno pode não ter mais ruas limpas, pode não ter saneamento básico, pode não ter uma Mas casa com temos os iPhones! reboco, mas pelo menos ele tem acesso à maior quantidade de vídeos curtos na história da humanidade. Criou-se uma massa de zumbis tecnológicos, pessoas que têm acesso a estímulo barato, Olha isso, a cara. comida ruim e a roupas baratas compradas na Shein, mas não houve uma tradução dessas tecnologias de ponta em uma bela sociedade, em uma sociedade civilizada. O que Deixa. aconteceu foi a Deixa. coexistência desconfortável desses apetrechos e serviços high-tech com um povo de cada vez menos qualidade. Conforme apontado por Alex Hochulai em Brazilification of the World, antes de Cyberpunk existia outra designação para o Brasil, Belíndia, um portmanteau de Bélgica e Índia, Hum? criado pelo economista Edmar Lisboa Baixa. O Brasil é uma Bélgica rica e urbanizada, empoleirada no topo de uma Índia pobre e rural, tudo em um único país. Aqueles que estão na Cara, Bélgica esse aqui é um amálgama. Isso aqui é um amálgama, brasileira literalmente. habitam um país que é ostensivamente moderno Tanto racialmente, culturalmente, tanto intelectualmente. Não, intelectualmente não, é bem homogêneo, mas é um amálgama. Certamente. e funcional, mas é segurado por aqueles de fora. Cara, o Brasil é um cuscuz paulista. O Brasil é um cuscuz paulista. É isso aí. Na retrógrada Índia semi-feudal. Um paralelo quase perfeito com o Congo que mencionamos anteriormente. Tanto como o Brasil e a África do Sul são uma belíndia, um oceano de pobreza, miséria, Mad Max, anarquia, barbarismo e ódio, dotado com pequenas ilhas de produtividade, civilização e progresso. A coexistência do high-tech e low-life começou muito antes de Neo-Tóquio, começou no terceiro mundo, e parece que vai partir daí para Pedradas. conquistar todo o resto. A tendência é a favelização do mundo. A favela não é um Tanto Drukpa, Alex Holucci, Mike Fisher e outros estão falando do mesmo problema. Não é verdade que a favela é um símbolo de atraso ou estagnação. Pelo contrário, a favela é a expressão perfeita da degeneração social, econômica e cultural da periferia.
periferia é um termo. É... Como que é o nome? Cara, por que sempre eu esqueço a droga dos termos, a droga das palavras que eu quero usar? Enfim, é um termo que não, não mostra o quão intenso é esse bagulho. Por isso que se chama favela. Periferia é o meu ovo. Periferia seria tipo. Não seria no chão, não seria no alto. Periferia seria lá embaixo. Periféricos. Pessoas comuns. O folk. Folk. Ser o folk, porra. E a sua tendência não é de desaparecer ou ser superada, mas de apodrecer o centro desenvolvido. Vai ter apodrecer o centro desenvolvido. Assim, espalhar o seu veneno. O câncer. A favela é o futuro, caso nada seja feito para eliminá-la. A favela é um sinônimo de doença. Passado é estagnante, mas o Elimine. futuro sombrio do Elimine. horizonte Elimine. tecnológico. Quanto ao Brasil, as pessoas já Problema. pensaram que seu futuro prometido seria materializado quando ele apagasse as divisões centro-periferia em si mesmo, curando Destrua os toda uma problemas de geração. ilhas de riqueza rodeadas de oceanos de pobreza. Pelo contrário, parece que é o norte global que está buscando alcançar o sul global em replicar esse padrão. O Brasil é a vanguarda global de novo. Nada é mais cyberpunk, nada é mais Belíndia que um assaltante vindo roubar seu celular com uma moto japonesa de última geração, usando um celular chinês de última geração, te apontando com uma Glock de última geração, roubando seu iPhone de última geração. Tudo nesse verdadeiro Blade Runner do século XXI E um Mad exclama o Max progresso no norte do país. técnico de uma sociedade. Mas sua atitude é o prego no caixão daqueles que acreditariam no mecanicismo de que existe alguma forma de combinação de fatores técnicos que vá transformá-lo em um japonês. A ideia de que Não. deve existir algum tipo de tecnologia instrucional que possa converter Cara, a demograficamente a população de tecnologia, ela é uma Kinshasa, se for ferramenta. suficientemente aplicada. Uma ferramenta não muda a pessoa, ela molda. E que ferramenta é essa que molda, que, não, que molda, e que deveria moldar, e que na verdade ela só, ah, como posso dizer, entretém o usuário. É essa função de atração, entretenimento. De forma imediata e completa na de Tóquio é um axioma fundamental não só do tecno-otimismo, mas de todo tipo de otimismo moderno. O Japão é o Japão, pois ele está cheio de japoneses. Enche o Japão de indianos. Pedrada, porra! É disso que era disso que eu estava falando. Era disso que eu estava falando. E veja ele ser transformado em uma belíndia. Retire todos os japoneses do Japão e ele será uma Índia. A Índia É é a isso Índia, aí. pois ela está repleta de indianos. Enche a Índia de japoneses e ela se transformará em uma belíndia. Esvazie completamente E o que é melhor, por causa que o Japão só é, tipo. O Japão já é foda. Ele seria mais foda se tivesse. Se os japoneses eles tivessem um terreno bom. E não todo fudido com terremotos, com os desastres naturais e. Desastres naturais. E poucos recursos. a Índia de indianos e enche ela completamente de japoneses para ver ela ser transformada no Japão. Fica claro Exatamente. para nós, E esse é o Japão Imperial mesmo, por causa que, pô, o que limita eles são recursos. Literalmente, o que limita eles são recursos. portanto, que meramente se integrar no comércio mundial não vai fazer os brasileiros em pessoas melhores. Fica claro que só importar tecnologias e soluções high-tech não vai fazer os brasileiros melhores. Dar um iPhone a um favelado não o fará deixar de ser um favelado. Apenas o transformará em um favelado com um iPhone. Um favelado high-tech. Por outro lado, jogue uma bomba atômica no Japão e em 20 anos eles terão reconstruído. Sim, com muita ajuda dos americanos. Mas por essa métrica, os trilhões Aí. Mas aí. O Japão recebeu cerca de 2 bilhões de dólares durante o processo de ocupação, enquanto a África com todo recebeu 1 trilhão e alguns países quase 50 bilhões. Destrua todo um continente, destrua todo um continente. que foram mandados para a Oblitere todo um África, uma continente. quantia suficiente para pagar por todas as despesas da NASA em qualquer aventura espacial, deveria ter sido suficiente para transformar qualquer civilização africana em uma inveja para Wakanda. Certa vez tentaram falar com Milton Friedman que não existia pobreza na Escandinávia, e ele respondeu que, muito bem, isso é Não sei qual que é essa brisa dos caras que é meio comunista assim, achar que os países da Escandinávia eles são comunistas. Socialista, né? Socialista. Não, porra. Mas também eles não são. Certamente eles não são bem de direita, né? Eles são. Eles. Como posso dizer? Eles são normais. Comuns. Eles são comuns.
Tem bom senso, pelo menos. É verdade. Mas que também é E verdade que em dá pra toda melhorar se mexer vai dar merda, eles não mexem. a região do mundo em que os escandinavos migraram, ali também se sucedeu a civilização, a riqueza, o progresso. Da mesma forma, também na Ásia, muitas das economias locais são controladas pelos chineses, como na Malásia, Filipinas, Tailândia. Mas certamente, o exemplo mais famoso é Singapura. Uma nação não é grande somente pelo seu tamanho, mas é pela vontade, pela Cara, coesão é aquele negócio. As pessoas moldam o ambiente. É aquilo. A escola, ela só é uma boa escola por causa que tem bons alunos, tem bons professores, tem bons alunos e bons funcionários. É simples. Pessoas fazem o mundo. Vivemos em uma sociedade, mano. Somos seres sociais, vai. pela estamina, Somos pela seres disciplina do sociais. seu povo e pela qualidade dos seus líderes, que o seu lugar honorável na E história é sim, garantido. pessoas são diferentes e devem ser diferentes e sempre vão ser diferentes. Não existe esse negócio de todos somos iguais. Não somos. E isso não é um problema. Não deveria ser, pelo menos. Foi com base nesse E se é, foda-se. princípio, e Foda-se. não no da aceleração tecnológica, que ele transformou Singapura no país mais funcional da Ásia e talvez até do mundo. Note que a ordem do progresso é sempre a mesma. Somente depois de uma restauração nacional, de caráter, de revigoramento do espírito de um povo, que se sucede a espiral tecnológica, econômica e política. Toda renascença começa dentro de si mesmo. Toda revolução é uma mudança de espírito, uma alteração no direcionamento da alma. Com isso, é claro, não quero dizer que há algo inerentemente inferior com a Based? Por que ser tão based? civilização brasileira. Nossa história deixa claro nossa capacidade de empenhar um esforço civilizacional. O que está sendo rejeitado aqui é a falsa ideia de que é possível resolver um problema de espírito com uma solução material. O que faz os japoneses grandes não é aquilo que eles inventaram, mas sim aquilo que os faz capazes de criar. Seu espírito Lembrando que muita da cultura japonesa é por causa dos chineses. Porém, os japoneses médios junto dos seus nativos, tem nativos, eles se desenvolveram de uma forma bem diferente como que é a China. E criando sua própria cultura. Então sim, o povo que molda os bagulho. O sua problema é o elevação povo. enquanto povo, sua tradição e qualidade enquanto seres humanos. Se queremos que esse país seja elevado, temos que entender que o que faz esses outros povos serem elevados não basta apenas importar as O suas que faz mais. O tecnologias, que faz a não escola. basta apenas comprar os telefones dos O que chineses, faz as a televisões dos escola coreanos e as motos dos são os japoneses. alunos. Temos que entender o que eles Alunos. fazem para ser grandes, nobres e Obliterem. eficientes. Seu sucesso não foi pelo Obliterem acaso, obliterem mas sim toda pela uma sua geração. capacidade Toda uma civilizacional, geração. cultivada por várias gerações, que Obliterem aprenderam toda uma através da geração. renovação nacional, pelo esforço, Cada um pela seu número. competição e do propósito unificado, a superação das condições de subserviência e inferioridade geopolítica. Devemos abandonar nosso A lá, babação de ovo de asiático, porra. Porra, eu queria pelo menos viver numa sociedade de asiática, não viver. Tudo bem, os caras têm uns problemas que são foda pra gente. Muito foda. Mas aí cada um tem os seus problemas, né? fascínio Os com problemas deles são menores. Os problemas deles são menores que o meu. Então eu preferia viver lá. É. É possível que a Libéria tenha a mesma constituição que os Estados Unidos. Praticamente uma cópia, letra por letra. sistemas, Sim. vício das mentes mecanicistas, e E a perceber de uma vez Constituição de lá seus apetrechos tecnológicos, suas formas de organização, para o seu povo não se tornar americano. As- Sabe o que também vai. Sabe o que também mudar a forma. Mudar a aparência não muda o conteúdo? Várias coisas. E no Japão parece melhor. Parece. Mas os problemas lá, eles acabam te afetando de um jeito que você acha que é pior, por causa que você está vivendo algo novo e você não está acostumado, por causa que já viveu a merda do que era antigo. Então, é complicado. Realmente. por todas Aliás, e se a gente mudasse a Constituição agora pra ser igual dos Estados Unidos, não ia dar certo também. Ia dar um jeito de fazer mais merda ainda. que nenhuma solução para os problemas de uma nação Mude o sistema, é o povo possível. continua. Mude a tecnologia, o povo continua. Mude a economia, o povo continua. Na verdade, eu acredito que se mudar a economia, muda as motivações. Se tiver uma economia boa, isso é o que eu acredito, né? Se tiver uma economia boa, não existe a necessidade de você cometer atos ilícitos. Se você tiver numa economia boa, tudo bem que a economia depende muito da sociedade, mas se o governo fizer alguma coisa, eu sei, faz o governo. Fazer o quê? Se o governo fizer alguma coisa, pelo menos pra resetar o bagulho, resetar a planilha.
E não estagnar a planilha, pelo amor de Deus. Isso aí não dá certo. Resetar a planilha, vai lá. Vai fazer uma quarta vai fazer de novo uma nova moeda do Brasil. Faz de novo, foda-se. Muda a Constituição, perfeito. Agora a gente não pode mexer nada. Destrua a carteira de trabalho, destrua a carteira de trabalho, perfeito. Eu acredito que sim. Teve guarda de Enquanto espírito do povo, lidere então o nível tudo daquele mudará. povo não for elevado, enquanto eles próprios não conseguirem construir seus próprios destinos com as próprias mãos. Obrigado por assistir. Se você Não, gostou foi muito bom, hein? Pedradas. Que obra de arte incrível, cara, incrível. Não tem uma coisa que resume mais esse vídeo que tu ir pra faculdade, discutir sobre pauta trans, depois chamar um Uber de carro elétrico passando pela mesma estrada, esburacada, trânsito caótico e fio de poste. Cara, discutir os problemas que não existem em um país que os problemas não são resolvidos. Que porra é essa? O Cyberpunk já era real. E está na Bahia. Poucas vezes ouvir algo tão melodramaticamente sensato e verdadeiro no YouTube BR. Que país amaldiçoado, rapaziada.